Olá a todos os amados, queridos irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estaremos meditando mais uma vez a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, refletindo nesta noite no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. São versículos que vai nos trazer assim ensinamentos importantíssimos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã. Vai nos ensinar como nos prepararmos cada vez mais para essa jornada de trabalho cristão. Vamos então para a Bíblia, que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm para um só levar o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa é uma mensagem escrita pelo apóstolo Paulo, é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O que Paulo, na verdade, estava querendo ensinar para esta igreja? O que ele queria dizer com essas palavras sobre corrida, sobre atleta, sobre esmurrar o corpo, sobre projetos de vida, sobre propósito de vida, sobre tudo isso? Ou seja, na vida cristã, todos nós sabemos que temos um objetivo, temos uma meta, temos um alvo a ser alcançado. O objetivo nosso maior é chegarmos ao reino dos céus. Mas como toda jornada de trabalho, das quais realizamos, ela precisa de uma dedicação, precisa de um esforço, precisa de conhecimento. Quando o ser humano ele vai participar de uma prova seletiva, de um concurso, ou até mesmo exercer uma prova do Enem, ele precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades, enfrentar as provas, enfrentar realmente os desafios e as competições que muitas vezes aparecem no meio do caminho, para que ele consiga chegar ao objetivo, a um resultado final. Paulo aqui, o apóstolo, ele compara a vida cristã como a vida de um atleta. Uma comparação assim bem louvável realmente, que nos ensina a importância de estarmos inteiramente dedicados à obra de Deus, a missão do evangelismo, assim como um atleta se dedica para chegar ao resultado tão esperado, que é realmente alcançar uma coroa incorruptível, como o apóstolo Paulo colocou bem, deixou bem claro aqui na palavra. Ou seja, naquela época, tudo leva a crer que em Atenas, na Grécia, estava acontecendo as Olimpíadas. E o apóstolo pode muito bem fazer essa analogia, essa comparação, mostrando o que é um atleta. Nós sabemos que um atleta profissional, ou até mesmo um atleta amador, em qualquer modalidade esportiva que ele esteja praticando, ele precisa se esforçar, ele precisa se dedicar, ele precisa buscar mais conhecimentos e habilidades para chegar aonde ele quer chegar. Ou seja, um atleta de futebol, um atleta de luta, ou sei lá, qualquer outro atleta que gosta de fazer as suas modalidades esportivas, ele precisa de dedicação e afinco todos os dias, para que ele possa alcançar um resultado, para que ele possa chegar a uma definição tão esperada. Por que ele faz isso? Porque ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Ou seja, mas para isso, para que ele possa alcançar todos os seus sonhos, os seus objetivos, ele precisa de se esforçar e se dedicar. Ou seja, um atleta de verdade, ele se dedica todos os dias, ele tem que se preocupar com a sua alimentação,
ele tem que abrir mão de muitas coisas que muitas vezes pode prejudicar no seu treinamento e no seu desenvolvimento pessoal para o seu tipo de modalidade esportiva. Todos nós sabemos disso. Ou seja, muitas vezes ele sofre com isso. Muitas vezes o corpo dele sofre com algumas coisas porque ele teve que abrir mão de algumas comidas, de alguns alimentos, ou até mesmo de alguns tipos de festas, de alguns tipos de bebidas, para que o corpo dele esteja pronto, esteja preparado para enfrentar aquela modalidade esportiva com dedicação e afinco. E aqui, o que o apóstolo quis trazer para a igreja de Corinto com essa comparação? Ele quis mostrar que nós, como cristãos, como chamados de Cristo, para anúncio do Evangelho, para a preparação do Evangelho, temos que nos dedicarmos também. Ou seja, se nós formos para a guerra, para a luta, para a missão do evangelismo, se formos pregar para outras pessoas, se formos assim ensinar a outras pessoas, devemos estarmos preparados. Ou seja, por que devemos estar preparados? Porque haveremos de enfrentar adversidades, haveremos de enfrentar lutas e guerras espirituais, haveremos de enfrentar muitas coisas das quais, se não estivermos preparados, prontos, nós poderemos sofrer consequências sérias com isso, poderemos ser até envergonhados. Ah, envergonhados? Mas como assim? Se a gente parar para lembrar sobre uma mensagem onde o apóstolo estava pregando sobre a missão do evangelismo, corpo a corpo, a missão de levar a palavra de algumas pessoas que eram os filhos de Seva, que Paulo tinha pregado o evangelho para muitas pessoas, teria realmente falado do amor de Cristo, teria levado assim ao conhecimento de muitas pessoas para que elas pudessem ser transformadas pelo poder de Deus. E os filhos de Seva também quis fazer esta missão, mas só que eles não estavam preparados e correu o risco até de expulsar um demônio de uma certa pessoa, e eles foram envergonhados porque não estavam preparados. E aquele espírito maligno que estava naquela pessoa usou ele e disse: olha, eu bem sei quem és Paulo, né? Eu conheço Cristo e bem sei quem és Paulo, mas vós quem sois? Dizendo assim para aquelas pessoas que estavam pregando e tentando fazer algo que não estavam preparados. Ou seja, resumindo a história, eles tentaram expulsar um demônio de uma pessoa e foram envergonhados porque eles não estavam preparados espiritualmente e saíram dali praticamente sem roupas, foram espancados porque foram assim envergonhados por aquele espírito maligno que tinha tomado aquele homem, tinha realmente tomado posse do corpo dele. Ou seja, isso aqui que Paulo estava trazendo para os irmãos de Corinto serve para nós hoje, que nos dias atuais também é assim. Na vida cristã, nós temos que estar sempre preparados, temos que estar sempre lendo a Bíblia, temos que estar sempre meditando na Palavra de Deus, ouvindo a Palavra de Deus, seja pela rede social, por um pregador na casa do Senhor, nos templos, nas igrejas, nas casas, enfim. Devemos nos prepararmos para estarmos prontos, para cumprirmos com o ID, com a missão de Cristo. E aqui ele deixa bem claro que para alcançarmos esses objetivos, nós temos também uma meta, temos um propósito. Temos um prêmio para alcançar, que é a coroa incorruptível, dos quais os atletas eles corriam com dedicação, com responsabilidade, mas atrás de uma coroa corruptível, aquela que perece, aquela que destrói, aquela que acaba. Mas Paulo deixa claro aqui que o nosso objetivo é chegarmos a esta coroa tão esperada, que é uma coroa incorruptível em glória que Deus tem preparado para cada um de nós. E assim devemos nos esforçarmos muito mais ainda, porque se aqueles atletas corriam, se esforçavam, dedicavam atrás de um prêmio que era realmente acabável, que era destrutível, imagine nós, como servos de Deus, como cristãos da atualidade, que pregamos o Evangelho de Cristo, que falamos do amor de Deus, por que então não dedicarmos muito mais a nossa vida? Sabemos que esse prêmio realmente ele é certo, e é realmente uma coisa que Deus há de dar para aqueles realmente que estão se dedicando. Por isso aqui ele deixou claro assim, dizendo no versículo 24, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Ou seja, quando há uma competição, por exemplo, uma corrida, uma natação, ou algo do tipo, que é uma modalidade esportiva, apenas um leva o prêmio. Eles estão correndo ali, mas não sabem realmente, são muitos, mas não sabem qual será
o vencedor. Aí Paulo diz, eles estão correndo apenas com um único objetivo, apenas de ganhar um só prêmio. Mas nós, como cristãos, todos haveremos de chegarmos a esse resultado, todos haveremos de alcançar esse prêmio. E esse prêmio realmente é um prêmio dado por Deus, que é uma coroa incorruptível, preparada para cada um de nós. Correr então de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, se o atleta, ele não sabe se ele vai, mesmo tendo tanta preparação, tanta dedicação, mas quando chega no dia realmente do resultado tão esperado, daquela competição, se ele não ganhar, mas ele realmente correu e se esforçou. Mas ele fez isso porque ele estava na expectativa de chegar aonde ele queria. Mas o apóstolo Paulo deixa claro aqui que nós devemos correr de uma maneira que o alcancemos. Por quê? Porque nós não devemos parar pelo meio do caminho. Chegará um momento que enfrentaremos lutas, dificuldades, poderemos cair pelo chão, mas sabemos que a mão de Deus vai estar ali estendida para nos colocar novamente de pé. Ou seja, não podemos desistir desta caminhada, desta jornada, por mais que sejam difíceis as lutas, por mais que sejam complicadas complicada a caminhada, mas devemos continuar caminhando e prosseguindo, dedicando, porque sabemos que a vitória é certa em Cristo Jesus. O versículo 25 diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, esse domínio que ele fala é a respeito do atleta que ele tem o total domínio de si, daquilo que ele sabe bem fazer. Seja numa corrida, seja na natação, seja realmente uma luta em si, ele tem o domínio, o controle, porque ele tem todos os conhecimentos e as habilidades para fazer o que ele está fazendo. Ele pode não chegar ao prêmio, mas ele vai fazer com dedicação e com esforço. O versículo 26 diz, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte aqui, assim corro também eu. Ou seja, ele estava demonstrando à igreja de Corinto que devemos fazer como esses atletas fazem. Correr realmente com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muito empenho, para que possamos chegar à tão esperada mansão celestial, ao tão esperado prêmio, à tão esperada coroa que Deus tem preparado para cada um de nós. Ou seja, o nosso alvo sabemos que é Cristo. Ele é a nossa meta, Ele é o nosso resultado final. Por isso ele diz, antes reduzo o meu corpo à servidão. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, por mais que eu venha sofrer, por mais que eu venha enfrentar lutas, por mais que eu venha enfrentar problemas tais, mas eu não vou desistir, porque eu sei em quem tenho crido e também sei em quem eu vou chegar, aonde eu irei chegar, porque a proposta que tenho para ser alcançada, ela é certa. O resultado que tem preparado para mim, ele é certo. Por isso não vou desistir, jamais. Por isso eu me esforço para que de alguma forma eu não venha a ser desqualificado, não venha a ser realmente desaprovado. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte, vamos continuar marchando, vamos continuar correndo, vamos continuar dedicando nessa carreira cristã, porque sabemos que o nosso Deus tem preparado coisas grandiosas para as nossas vidas. Que nós possamos jamais desistir, meus irmãos. Que nós possamos jamais abandonar essa caminhada no meio do caminho. Vamos nos esforçarmos, lendo a Bíblia, buscando conhecimento, nos esforçando para que cheguemos assim ao resultado final. Obrigado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, dê aquele joinha e compartilhe com seus amigos, aos seus colegas de trabalho, enfim, para que muitas pessoas possam também chegar ao conhecimento da graça de Deus. Obrigado, que Deus abençoe no nome de Jesus.